Tá. Um outro item que é muito exigido em provas de concurso é a composição do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Vai estar lá no artigo 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Beleza? Primeiro, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Então, o primeiro órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Beleza. Olha só. O CONTRAN, ele é o coordenador do sistema, mas ele não é o coordenador máximo. Atentem a este detalhe importante. Ele é o órgão máximo, sim, normativo, ou seja, para elaborar normas, que a gente vai ver já já, como é que o CONTRAN elabora normas, e também consultivo, respondendo consultas que a população, que o cidadão, que os órgãos podem fazer, tá? Beleza. Inciso 2º, Conselhos Estaduais de Trânsito, que são os CETRANS, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, que são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Galera, cada estado da federação tem o seu CETRAN, o seu Conselho Estadual de Trânsito. Tá? Vamos seguindo aqui. Inciso 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Esse texto que está entre colchetes, entre chaves, na verdade, ele não está no CTB, eu acrescentei. O CTB ele não coloca o nome dos órgãos, ele fala apenas órgãos e entidades executivos de trânsito, que no caso da União vai ser a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. No passado se chamava Denatran, tá? Até recentemente. Nos estados, eles vão ser os DETRANS, os Departamentos Estaduais de Trânsito. No Distrito Federal, nós temos o DETRAN do Distrito Federal e cada município tem o seu órgão de trânsito. Inciso 4º. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Galera, o órgão rodoviário da União, ele é chamado de DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, tá? É antigo mesmo nesse caso, DNR, né? Mas já chama DENIT, já tem uns 20 anos. Nos estados, a maioria dos órgãos estaduais se chamam DERs. E agora a gente tem os órgãos que a gente chama órgãos de fiscalização, começando pela gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Para muitos de vocês que estão vendo essa aula, talvez seja um grande sonho. E eu digo uma coisa por experiência própria. Cara, é um concurso que vale a pena você se dedicar para passar. Tá? Polícia Rodoviária Federal, ela é uma instituição diferenciada, ela está, digamos assim, ela realmente tem não só um salário bom, mas condições de trabalho e de crescimento profissional excelentes, tá? Bom, além da PRF, como órgãos, digamos assim, de fiscalização, nós temos também as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, beleza? A gente vai ver depois em outra aula que as polícias militares elas só atuam, tá, mediante convênio lá com os órgãos, algum órgão de trânsito, tá? Elas não podem atuar, digamos, fiscalizar de maneira isolada. E, finalmente, nós temos os órgãos de julgamento ou órgãos recursais, que são as juntas administrativas de recursos de infrações ou JAR. Galera, qual a diferença do órgão executivo de trânsito para o órgão executivo rodoviário? A gente vai ver em uma outra aula que eles cuidam de coisas diferentes. Eu gosto de fazer uma analogia com a informática, tá?
Ora, na informática nós temos o hardware e o software. O hardware, o que é o hardware? Vamos lembrando aqui. O hardware é a parte física, né, dos computadores. Vai ser o desktop, vai ser o notebook, vai ser o mouse, vai ser a parte física mesmo. E o que é o software? O software são os programas que são rodados, né? Eles são escritos em linguagem binária e rodam no hardware, que vão ser os programas, os editores de texto, navegadores da internet, aplicativos para celular, etc. Todos são softwares. Tá, beleza. E o que é que tem a ver isso aqui? Tudo. Eu costumo dizer que, no caso do SNT, quem cuida do hardware é o órgão executivo rodoviário. O rodoviário vai cuidar de pavimentação, sinalização, de acostamento, ou seja, vai cuidar da parte física mesmo das vias, tá? E o órgão que vai cuidar do trânsito, ou seja, da movimentação de veículos, pedestres, ciclistas, etc., vai ser os órgãos executivos de trânsito, tá? Só adiantando, a gente vai ter outra aula sobre isso, mas cada órgão que aplica penalidades tem a sua JARE. Então, existe a JARE da Polícia Rodoviária Federal, a JARE do DETRAN, a JARE do DENIT, a JARE do órgão de trânsito, etc. A JARE, detalhe, apesar dela, cada órgão ter a sua JARE, a JARE em si, ela é um órgão distinto, tá? A gente vai ver isso depois em outra aula. Por fim, o artigo 7º-A, que foi acrescentado posteriormente, coloca também como integrante do Sistema Nacional de Trânsito a autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizada. Beleza? Beleza. Já adiantando, galera, normalmente, as bancas, quando vão fazer uma questão que envolve o artigo 7º, ela vai dizer assim, são órgãos do SNT, e colocam uma série de órgãos, e às vezes vão acrescentar um órgão que não tem nada a ver. Já se perguntou, Polícia Civil faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Ah, Spinelli, mas tem a Delegacia de Trânsito? Tem, beleza. Mas não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Bombeiros faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não. O SAMU faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Guardas municipais fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Ah, Spinelli, mas as guardas municipais, elas podem autuar. Podem. Então, ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Não. Não fazem. Por mais que as guardas municipais, hoje, por força da sua lei orgânica, e por força até de resoluções, como, por exemplo, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, elas tenham ou possam ter atribuições de fiscalização de trânsito, elas, conforme o CTB, atenção, conforme o CTB, ou seja, conforme concurso, elas não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Atento a esse detalhe, beleza?